ok? Talvez você escreva alguma coisa no chat lá, eu não consigo ver. Se você tem alguma dúvida, aí o que você vai fazer? Você vai abrir o microfone e falar comigo, tá ok? Vez ou outra eu vou parar o espelhamento entre uma questão e outra, eu volto no chat, talvez você ponha uma pergunta lá, eu respondo aqui rapidinho, para deixar bem dinâmico e te ajudar o máximo possível aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vou espelhar a tela agora, né? E nós vamos trabalhar, tá ok? Olha lá, aqui. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos essa primeira parte do trabalho, que foi mais essa parte de teoria, né? E agora, a segunda parte do trabalho, é outra tela, não é essa. Aqui. É a gente colocando, né, a mão na massa, né? Mão da obra, né? A gente tem que, no final das contas, aferir como é que está nosso conhecimento, né? E é interessante, à medida que você faz atividades, você vai tendo dúvidas, né? Você vai, né, desenvolvendo dúvidas. Um instantinho, gente, não estou conseguindo espelhar aqui a tela para vocês, tá? Aguarda, por favor. Ainda. Eu peço a você só um minutinho, que eu estou tendo um probleminha aqui para compartilhar a tela, tá ok? Só um minutinho, por favor. Você estava vendo a tela lá a tela da atividade? Apareceram as duas primeiras vezes que você colocou, Jales. É porque ela não está aparecendo para mim. Me perdoem, por favor. É porque ela tem que aparecer para mim aqui também. Mas eu vou resolver isso agora, tá? Só um instantinho, por favor. Já está na mão aqui. Você está vendo a tela? Você está visualizando a tela? Sim. Está vendo a tela de exercícios aí, né? Exatamente. Beleza, então vamos lá. Eu não estou vendo aqui, mas se você está vendo aí, beleza. Eu vou tocar por aqui, então. Muito bem. Olha lá. Galera, o negócio é o seguinte, né? Revoltas nativistas é o tema da aula de hoje para quem acabou de entrar aí, tá ok? Hoje nós vamos estudar as rebeliões, as revoltas que aconteceram no Brasil durante o período colonial. Eu vou deixar para vocês essa primeira questão. Você vai ler essa primeira questão e daqui a pouco a gente comenta ela. Vou dar um minuto para você resolver essa questão. Vai lá.
Muito bem, vamos lá então? Olha lá. É interessante isso, né? O Enem, ele tem muito essa mania, né, meus amigos, de colocar ali um trecho, né, de algum episódio, de algum acontecimento histórico, e depois pede para que você, né, interprete, né, sobre o que está falando ali. Deixa eu permitir a entrada de outra pessoa aqui. Sim, já estou voltando, né? Bem. E aí o seguinte, você tem que, logicamente, ter um conhecimento histórico aí para você saber identificar sobre aquilo, né, que aquele texto, né, está se referindo, né? Então você tem aqui, né, 5 opções, A, T, E. Olha a primeira aqui, ó. Bora ler primeiro lá em cima, né? A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma. Jales, a gente não tá te escutando. Acho que você mutou aí. Gente, desculpa, foi eu. É porque eu pensei que ia tirar só do computador, mas tirou de todo mundo. Tá já, beleza, né? Vamos continuar então, tranquilo, sem problema. Deixa eu voltar aqui de novo. Olha lá. Então, continuando a leitura aqui, gente, ó, iniciando novamente. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal, de escopo jurídico institucional. Escopo é caráter, no caso, né, gente? Entre o Recife florescente, que aspirava à emancipação de uma Olinda, e uma Olinda decadente, que procurava mantê-lo numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo, revelou-se o que realmente era: o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. Olha que coisa interessante, né? Ele está falando aqui de uma revolta nativista. E tem a ver com qual desses acontecimentos? O primeiro que você encontra aqui embaixo, olha, gente, ó, é o episódio, né, conhecido como a aclamação de Amador Bueno, né? Esse trecho aqui, ele está se referindo ao quê? O Enem tem muito essa mania, né? Pega ali um trechozinho de um aspecto histórico, não sei se vocês ouviram falar isso aqui agora há pouco, né? E pede para você identificar aquele fato histórico ali. Então, lógico, você tem que ter o conhecimento necessário para encontrar a resposta correta aí. Esse episódio de aclamação de Amador Bueno não tem nada a ver com isso aí, não, tá? Porque se está falando de Olinda e Recife, então nós estamos falando de quê, gente? De Pernambuco, né? Estamos falando lá do Nordeste brasileiro. Essa aclamação de Amador Bueno foi em São Paulo. Com a proibição, meus amigos, da escravidão de índios, né? Houve uma revolta entre os paulistas ali, né? Os paulistas se revoltaram. E, logicamente, se voltaram contra o governo português. E ali eles aclamaram, né, o capitão Mor, um funcionário do governo, autoridade do governo português lá em São Paulo, para que ele se tornasse o rei de São Paulo. Olha que coisa, né? Então, muitos ali aclamaram nesse episódio, né, que Amador Bueno, né, a autoridade portuguesa em São Paulo, ele era capitão Mor, desse um golpe e se tornasse o rei de São Paulo. Mas isso não chegou a se concretizar, porque Amador Bueno, na verdade, continuou fiel à coroa portuguesa, né? E não foi nenhum movimento, não, viu, gente? Como fala aqui, ó, foi um episódio, tá? Ou seja, isso aconteceu ali num período de uma semana e logo depois o próprio Amador Bueno fala, não me interessa fazer isso. Então, no final das contas, é uma informação que aconteceu, mas não tem nada a ver com o que está lá em cima, né? Olha aqui embaixo para você ver aqui, ó, a chamada Guerra dos Mascates. Se você marcou a letra B, você acertou. Por que, gente, é a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates foi uma luta, gente, uma guerra civil, né? Brasileiro matando brasileiro, né? A população de Olinda contra a população de Recife. E, logicamente, né, essa luta, esse conflito aí, ele envolveu os interesses da elite. E essa elite, lógico, né, acabou arrastando o povo para um conflito que aconteceu aqui no Brasil nesse período colonial. E por que houve esse conflito? Porque Olinda era uma cidade que tinha muitos fazendeiros, muitos senhores de engenho, né? Muitas pessoas que enriqueceram com o comércio do açúcar. E já em Recife, a elite mais forte em Recife, meus amigos, era uma elite de comerciantes.
Esses comerciantes eram chamados de mascates, é por isso que a guerra recebe o nome de Guerra dos Mascates, tá ok? E acontece o seguinte, com o tempo, esses mascates, ou seja, comerciantes de Recife, começaram a emprestar muito dinheiro para os fazendeiros de Olinda. E esses fazendeiros de Olinda começaram a se endividar cada vez mais. Então a gente percebia, naquele momento, que a cidade de Recife era próspera, se desenvolvia cada vez mais. Enquanto que na cidade de Olinda, aquela elite de fazendeiros começava a empobrecer. E um desses sinais era o endividamento que os olindenses também não conseguiam arcar, não conseguiam pagar, né? Ou seja, Olinda, a elite de Olinda, acaba ficando endividada, né? Devendo dinheiro para a elite de Recife. E aí, lógico, né? Já criava-se um ciúme por causa disso aí. No final das contas, o governador português em Pernambuco, né? Lembra que era a capitania de Pernambuco, né? Esse governante de Pernambuco, ele resolve mudar de Olinda, que era o centro administrativo, como se fosse a capital de Pernambuco, né, gente? E ele muda para Recife. Quando esse governador de Pernambuco, esse governante português de Pernambuco muda para Recife, de Olinda para Recife, aí pronto, né? Os olindenses se revoltaram e começou uma guerra, né? Os olindenses atacaram a cidade de Recife, né? Então a situação começou a sair meio que do controle. O que aconteceu no final das contas? O governo português interferiu na situação, prendeu os revoltosos de Olinda, tá ok, gente? E poucos anos depois tornou Recife a capital de Pernambuco. E até hoje é a capital do nosso estado de Pernambuco, antes capitania de Pernambuco, tá ok? Então essa é a chamada Guerra dos Mascates. Olha para você ver aqui, ó, a confrontação entre a loja. A loja é o quê? É o comércio. E o engenho. O que é o engenho, gente? O engenho é o meio rural, né? O espaço ali em que os fazendeiros produziam, né, a cana-de-açúcar e o açúcar, né? Então, quando a gente já fala o confronto entre a loja e o engenho, aqui na frente ele falou, né? Entre Recife florescente que aspirava a emancipação, ou seja, né, gente? E uma Olinda, né, decadente que procurava mantê-lo na sua sujeição. A questão é que Recife, meus amigos, não era vila, era povoado, era considerado povoado. Naquela época, a lei dizia que se aquele povoado fosse elevado à condição de vila, ele seria independente, seria um município, né? Na condição de vila, seria um município, teria sua própria Câmara Municipal. Ou seja, é como se você olhasse hoje, é como se Olinda fosse um município e Recife fosse distrito. Aí, de uma hora para outra, esse distrito se torna o centro administrativo de toda a capitania. Lógico, então, que a elite de Recife, de Olinda, né, acaba se revoltando aí nesse processo. Beleza, gente? Então, aqui dentro do texto, você vê alguns fragmentos que permitem a gente ter essa conclusão, tá? Olha para você ver aqui, ó. O autor se refere aos acontecimentos que precederam a invasão holandesa em Pernambuco? Não, gente. Vamos para lembrar aí que a invasão holandesa em Pernambuco, meus amigos, ela vai acontecer antes, tá ok? E justamente por causa do negócio do açúcar, devido à União Ibérica. Então, não tem nada a ver com esse episódio, tá ok? As consequências da criação da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco? Não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui é uma invenção que muitas vezes eles colocam na prova para poder te confundir. E por último, as guerras de independência em Pernambuco, né? Ele frisou muito Pernambuco aqui nas opções porque falou muito de Olinda e Recife. Então, logicamente, que você ia levar para Pernambuco, né, gente? Essa resposta, né? Levar para esse lado aí. E essas guerras de independência, né, na verdade, não aconteceram guerras de independência. Se você olhar bem, aconteceram também revoltas, né, em que Pernambuco declarou independência, mas não tem nada a ver com isso aqui. A Guerra dos Mascates não era pela independência, né? Aconteceu a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817. Pernambuco declara a independência de Portugal. Naquele momento, o rei de Portugal estava vivendo no Brasil. Dom João VI chega no Brasil, poucos anos depois, Pernambuco declara sua independência, querendo adotar, inclusive, uma república, né, meus amigos, né, nos moldes aí do que viria a ser adotado lá nos Estados Unidos, né? Muito bem. Né? E houve também, meus amigos, só um minutinho, deixa eu consertar um negócio aqui.
A Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, ela já vai acontecer lá no primeiro reinado, né? Pernambuco, juntamente com outras províncias do Brasil, vizinhas, declaram independência. Então, essas guerras de independência de Pernambuco, né? Se o autor quisesse se referir a isso na questão, talvez seria, né, gente, a insurreição pernambucana, ou melhor, a Revolução Pernambucana e depois a Confederação do Equador. Mas não é nada disso que está falando na questão. Vamos lá para a questão número 2? Olha lá, o número 2 aí, ó. Pega o número 2, firme na 2 aí, ó. Te dá um minuto para você resolvê-la. Muito bem, olha lá. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, tanto a Guerra dos Emboabas como a Inconfidência Mineira aconteceram no século XVIII. Uma no início do século XVIII, pelo que você pode ver, e outra no final do século XVIII. Olha, o que foi a Guerra dos Emboabas? Ela aconteceu na região mineradora. Quem encontrou ouro aqui em Minas Gerais foram os bandeirantes paulistas. Só que, com a descoberta do ouro, muitos forasteiros começaram a migrar para a região, começaram a ir para a região de Minas Gerais em busca desse ouro que havia sido encontrado pelos bandeirantes paulistas. Então, essas pessoas que chegaram depois, que não eram paulistas, eram chamadas de emboabas. E esse conflito, meus amigos, aconteceu pela posse do ouro, porque os paulistas acreditavam que o ouro pertencia a eles, já que eles haviam encontrado o ouro. Já os emboabas viam na exploração desse ouro encontrado a possibilidade de enriquecer. Então, isso gerou um confronto entre esses dois grupos, um confronto, inclusive, muito violento, né? No final das contas, o governo português mandou suas tropas, que cercou a região de Minas Gerais, expulsou os paulistas de Minas Gerais e criou a Intendência das Minas, que é um órgão do governo que deveria fiscalizar e organizar toda a mineração em Minas Gerais, tá ok? Beleza? Bom, os paulistas foram expulsos de Minas Gerais, mas encontraram ouro, viu, gente? Apesar de terem sido expulsos, eles continuaram procurando por ouro e encontraram esse ouro em Goiás e no Mato Grosso. Portanto, Minas Gerais não é a única área de mineração de ouro no Brasil. Outras áreas correspondentes hoje aos estados de Goiás e Mato Grosso também foram áreas onde a exploração, a mineração aconteceu. E, lógico, ouro encontrado de novo, né, pelos bandeirantes paulistas. Já a Inconfidência Mineira, meus amigos, é um movimento que teve a influência das ideias iluministas, também da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Inclusive, o mesmo ano da Revolução Francesa é o ano da Inconfidência Mineira, né, gente? É um movimento que pretendia a independência de Minas Gerais. Era influenciada pelas ideias, meus amigos, de liberdade do iluminismo. Toda vez que você ouvir falar de iluminismo, você vai se lembrar de liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, tá? Então, essa liberdade, essas ideias iluministas começam a chegar em Minas Gerais e muitas pessoas começam, logicamente, a querer colocar em prática essas ideias. Então, em 1789, meus amigos, aconteceu a Inconfidência Mineira. É um movimento que se organizou para declarar a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república em Minas Gerais, mas apesar de ter se organizado como movimento, ele não foi deflagrado, ele não chegou a ser colocado em prática. Entre os revoltosos, ou melhor, os inconfidentes, né, gente? Um deles acaba entregando todos os outros companheiros, o governo português prende todos eles, julga, liberta a maioria deles, todos eles praticamente, e só um é condenado à morte, que foi, né, o Tiradentes, né? Beleza?
Então, olha para você ver, esses dois movimentos foram revoltas ocorridas no Brasil, sobre elas assinale a alternativa correta. O que é correto? Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal? Não. A Guerra dos Emboabas era uma guerra pela posse do ouro, não queria separar o Brasil de Portugal. Olha a letra B. A primeira é considerada, faltou um acento aqui, né, gente? A primeira é considerada uma revolução separatista. Então, já está errado de novo, né? Tornou repetir aí, né? A Guerra dos Emboabas não era separatista. Era uma guerra pela disputa, né, gente, do ouro encontrado pelos paulistas aqui em Minas Gerais. E mais radical que a segunda, né, tendo ocorrido na região de São Paulo, não. A Guerra dos Emboabas, meus amigos, aconteceu na região de Minas Gerais. Os paulistas bandeirantes é que encontraram esse ouro em Minas Gerais. Então está errada a letra B, né? Olha para você ver a letra C. Ó. Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas. Gente, está errado. A primeira Guerra dos Emboabas não teve nada a ver com ideias iluministas. A única que vai ser influenciada pelas ideias iluministas, independência dos Estados Unidos, né, antes 13 colônias inglesas, foi a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira de 1789. A independência das 13 colônias, ou seja, a independência dos Estados Unidos, é de 1776. Portanto, posterior à Guerra dos Emboabas, né? Então não cabe. Letra D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração. Não foi, né, gente? Eles foram, né, expulsos da região pelo governo português, pelas tropas portuguesas, né? O governo de Portugal, percebendo que estava perdendo o controle da região, né, acaba expulsando dali os paulistas. E a letra E. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, na área de mineração. Correto, aqui em Minas Gerais, né, gente? No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Então, a correta seria a letra E. Ok, gente? Se você tiver uma dúvida ou não estiver entendendo, abre o microfone e fala comigo aqui que eu te respondo. Porque lá pelo chat eu não consigo visualizar o chat quando eu espelho a tela, não, tá? Quando eu compartilho a tela com vocês, não, viu, gente? Vamos lá, questão 3. Vamos pegar o ritmo aqui, ó, dá pra gente terminar. Questão 3, vai lá. Tá falando aqui de uma outra revolta. Eu vou ler o enunciado e vocês respondem, né? Lê comigo aí, ó. A Conjuração dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, foi um movimento organizado na Bahia em 1789. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos e várias articulações. 4 dos principais acusados foram enforcados e esquartejados. Outros receberam apenas penas de prisão ou banimento. Banimento é expulsão, viu, gente? A severidade das penas foi desproporcional à ação e às possibilidades de êxito, ou seja, de sucesso dos conjurados. Bom, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é a correção. 1789 foi a Inconfidência Mineira, né? A Conjuração Baiana foi em 1798, né? Logicamente, o vestibular não vai te perguntar a data, né? Mas é necessário a gente corrigir isso aqui. E aí está falando o seguinte, olha, ó, para você ver lá no final, a severidade das penas foi desproporcional à ação e às possibilidades de êxito dos conjurados. Aí vem lá o enunciado, né? A severidade das penas, ou seja, a violência das penas, né, imposta aos acusados, a que se refere o texto, pode ser explicado pelo quê, gente? Lê aí, vai lá. O que você marcaria? Para responder o que marcaria? Qual opção você marcaria? Você não precisa de responder para mim aqui, não. Apenas mentaliza aí e anota no seu caderno aí, no cantinho aí, letra A, letra B, o que você achar que é correto, entendeu? Vou discutir agora com vocês. Tem que ler rapidão, velho, porque lá no concurso, lá no Enem, você tem poucos minutos para responder aquelas questões. São muitas, são dezenas de questões. Então, a gente tem que treinar o cérebro da gente para responder bem rápido, né? Para ler rápido, concluir rápido, porque senão... Eu já vi muita gente fazendo prova de Enem, de vestibular, chegando na metade da prova, acaba o tempo. Né?
Vamos lá então, gente. O que foi a Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates? Gente, foi uma revolta na Bahia, na cidade de Salvador, e foi uma revolta também influenciada pelas ideias iluministas que chegaram no Brasil. Só que, ao contrário da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né, gente, ou Inconfidência Baiana, também conhecida assim, você pode encontrar dessa forma, né? Ela era um movimento popular. Não era um movimento da elite como foi em Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Baiana contou com a participação de muitas pessoas pobres, artesãos, pequenos comerciantes, ex-escravos, escravos, mestiços. Ou seja, a gente percebe que era um movimento que, na Bahia, estava mais voltado para aquilo que o povo precisava. Tinha uma situação de fome, de miséria muito grande na Bahia, porque o que os grandes fazendeiros plantavam era cana-de-açúcar, porque era isso aí que dava lucro. E mais uma, né? Como o Brasil era colônia de Portugal, alimentos que chegavam ali, né, na Bahia, em Salvador, muitas vezes eram vendidos pelos comerciantes portugueses, que vendiam muito caro os seus produtos. Então, a situação de miséria na Bahia, principalmente para os pobres, nossa, era muito grande, né, gente? Então, isso começa a despertar na população o desejo de mudança. Então, muitas pessoas influenciadas pelas ideias iluministas começam a planejar um movimento, a Inconfidência Baiana, ou a revolta, né, dos alfaiates, conjuração dos alfaiates. Fala alfaiates, porque alfaiate é aquele que fazia roupa, é um artesão, né, gente? É pessoa do povo, né? E aí, no final das contas, queriam o quê? Tomar o governo da Bahia, tornando a Bahia independente, implantando uma república e acabando com a escravidão. Ah, mais uma coisa, derrubariam também com isso o monopólio português, ou seja, liberdade de comércio, fim da escravidão, república e independência da Bahia. Era o que o movimento queria. Mas esse movimento, assim como a Inconfidência Mineira, também foi traído, né, gente? E ao ser traído, esses conjurados, né, gente, eles foram presos, 4 deles condenados à morte por enforcamento e outros foram banidos, foram expulsos. Aí pergunta assim, por que foi tão pesada a pena sobre essas pessoas? O que explica essa pena de morte em cima de 4 pessoas, expulsão de outras pessoas? Aí vem lá, ó. O que explica essa severidade dessas penas, essa violência, né, desse castigo? Foi o quê? Foi a relutância dos acusados em acolher os ideais da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos? Não, pelo contrário, estavam baseados nesses ideais de liberdade, iluministas, nesses ideais liberais, tá ok, gente? Foi o quê, gente? A adesão e apoio que os revoltosos obtiveram junto ao governador da província? Não, o governador da província não apoiou, galera, né? Não apoiou, né, essa revolta, muito pelo contrário. Ele prendeu quem estava envolvido, né, e enviou para o julgamento, né? Origem e pela condição social dos acusados, ou seja, mulatos, negros livres ou libertos, escravos, todos pobres. Então, o que explica essa severidade, essa violência, é que era um grupo de pessoas muito pobres, pessoas que participaram desse movimento. Na Inconfidência Mineira, gente, os inconfidentes eram ricos. O único pobre era Tiradentes. Na Conjuração Baiana, todos os conjurados eram pobres, né? Então, a coroa portuguesa, ela foi mais radical em combater aquele movimento popular do que o movimento da elite, né? Ok? Então, a letra C seria a resposta adequada para a gente, tá ok? Beleza? Olha lá, vamos embora passar para a questão 4? Olha lá, faça a leitura aí da questão 4, para a gente poder discuti-la.
Vamos lá, então? Gente, eu vou com vocês até 1 hora da tarde, tá bom? Vamos lá? Dá para a gente terminar aí tranquilo. Olha o número 4. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou o Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Gente, lembra que a Revolução Francesa ela tem como pilar as ideias iluministas. Essas ideias iluministas, logicamente, influenciaram movimentos do Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como aqui já foi falado, né? Aí, o seguinte, fala que isso tem relação, por quê? Qual a relação que tem aqui, gente, dessas ideias liberais da Revolução Francesa com esses movimentos no Brasil? Primeiro, letra A, cedia às pressões intelectuais, de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil? Não, gente. Olha, as ideias iluministas, os livros de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, esses livros chegavam no Brasil nas mãos da própria elite. Muitos ricos mandavam seus filhos estudarem na Europa. Quando esses rapazes voltavam, vinham trazendo nas bagagens as ideias iluministas e esses livros. Então, essas ideias, esse movimento iluminista, não chegou no Brasil à força, por uma pressão, não. Quem viajava e tinha contato com elas começava a trazer essas ideias para a colônia. Então, não teve uma pressão de intelectuais para levar essas obras até os brasileiros. Nunca existiu isso. Olha lá, servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos? Não, gente. Lembra que os holandeses foram expulsos muito tempo antes, né, gente? Os holandeses, logo após o fim da União Ibérica, acabam sofrendo uma revolta chamada Insurreição Pernambucana, e são expulsos de Pernambuco, né? Então, isso foi muito antes, né, gente? Foi por volta de 1654, né? Essas revoltas aqui aconteceram em 1789, 1798, né? Séculos depois. Olha lá, satisfazia aos brasileiros e aos portugueses que, desta forma, conseguiriam conciliar suas diferenças econômicas e políticas? De forma alguma, né? Onde que as ideias de liberdade iam conciliar os interesses de Portugal, que queria explorar, e do Brasil, que era colônia, que era explorado e queria se libertar disso? Então, essas ideias liberais só mostravam um único caminho possível, a independência do Brasil. Esses dois movimentos, tanto a Conjuração Baiana como a Inconfidência Mineira, eram movimentos separatistas, queriam a independência, não do Brasil, da Bahia e de Minas Gerais, mas eram movimentos que já demonstravam a intenção de alguns setores da sociedade em encaminhar para a independência em relação a Portugal. Não aceitavam a exploração portuguesa. Olha para você ver a letra D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, gente, os ideais de liberdade representavam os interesses da minoria da sociedade francesa? Não. Os ideais de liberdade do iluminismo representavam o interesse do povo francês e não da minoria, né, gente? Olha lá, né? Da burguesia e do povo, né? E a letra E é o que você deveria ter marcado, né? Esses movimentos aí da Revolução Francesa, das ideias liberais, né, gente, foram adotados por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para a oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Agora, presta atenção numa coisa, ele pegou tudo e colocou numa frase só. Quem apoiava a independência de Minas Gerais, em Inconfidência Mineira, era a elite de Minas Gerais. Quem apoiava a independência, meus amigos, da Bahia, era a população, era o movimento popular. E eu nem posso falar que era o povo todo, era um grupo que se mobilizou para que isso acontecesse, um povo que tinha interesses, né, ligados ao povo, né, às camadas mais pobres da sociedade. Então, lembra aí, no final das contas, que o movimento da Inconfidência Mineira era elitista, enquanto que da Conjuração Baiana era popular, tá bom? Tá? Então, vamos lá, continuando então. Olha lá, questão 5. Nós temos 6 questões, né? Vamos terminá-las. Tem mais algumas revoltas aqui que nós não comentamos, mas estão presentes aqui nessas questões. Vai lá. Resolva, nós vamos discutir. Questão 5.
Bom, acredito que deu tempo para você, né, resolver essa questão. Gente, nosso tempo aqui ele está extrapolando um pouquinho, mas quem quiser permanecer na sala, eu vou até a questão 6 para encerrá-la, tá? Eu encerro daqui a pouquinho, em pouco tempo, tá? Prometo para vocês. Mas vamos lá. Aqui tem algo importante para a gente discutir. Olha para você ver. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na sociedade colonial. Como pode ser observado, ele está falando o seguinte, que várias dessas revoltas nativistas aconteceram por motivos diversos. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eles têm semelhança ao quê? A insatisfação. Se aconteceram revoltas, é porque aquele determinado grupo estava insatisfeito com a situação pela qual passava, seja política, econômica ou social, seja um movimento elitista ou popular, seja em qualquer região do Brasil. Então, o que está coerente aqui? Ó? Existiam vários objetivos. Ele falou aqui de alguns desses objetivos, né? De alguns desses caminhos, contornos que essas revoltas, esses movimentos tomaram. Por exemplo, letra A, isso aqui estaria certo? Conflitos internos, né? Como podem ser observados os conflitos internos, sem conteúdo emancipacionista, como a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. Primeira coisa, aconteceu durante o período colonial? Sim. A Guerra dos Mascates, Olinda contra Recife, aconteceu no período colonial, e a Guerra dos Emboabas aconteceu no período colonial. Então, se falou colonização brasileira, tá certo, né, gente? Agora, é interessante, ó, falou aqui que esses movimentos não tinham conteúdo emancipacionista, não queriam o quê, gente? A emancipação, a independência, não é isso que está falando aqui? Não é? Então, no final das contas, a gente entende que essa aqui está correta, porque a Guerra dos Emboabas foi uma guerra pelo controle do ouro, da região mineradora, e a Guerra dos Mascates, uma guerra entre Olinda e Recife, em Pernambuco, em que Olinda não aceitava, né, Recife se tornar o centro administrativo, ganhar mais importância do que a própria cidade, né, de Olinda, tá ok, gente? Então essa estaria correta. Mas por que as outras estão erradas? É legal a gente discutir isso aqui, ó. Os ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores na Conjuração Mineira. A Inconfidência Mineira também pode ser chamada de Conjuração Mineira. Você pode encontrar dessa forma. É o mesmo movimento. Conjuração quer dizer revolta. Inconfidência quer dizer traição ao rei, ok? Mas é o mesmo movimento, né? Agora, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela tinha a intenção de implantar uma monarquia? Não, queria implantar uma república, se Minas Gerais ficasse independente. Olha aqui, ó. Projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 1817. Não, gente, em 1817, a província de Pernambuco declara independência e adotou um governo provisório, implantando uma república e o direito de voto universal. Olha que coisa, né? Eles queriam fazer aqui uma independência nos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos. Só que essa Revolução Pernambucana não deu certo, né? As tropas portuguesas ocuparam a província de Pernambuco e restabeleceram a ordem, mantendo o Pernambuco unido ao Brasil, tá ok, gente? Olha outra aqui, ó. Reações contrárias aos monopólios, como a Conjuração Baiana, organizada pelos comerciantes locais. Metade está certo, metade está errado. Olha, monopólio. A Conjuração Baiana foi por causa dos monopólios portugueses, né? Quem é que poderia vender esses produtos no Brasil? As companhias de comércio de Portugal, né? Os comerciantes portugueses. Então, eles queriam o quê? Liberdade de comércio, tá certo. Mas o que ficou errado? Olha, que a Conjuração Baiana foi organizada pelos comerciantes locais. Não, gente, foi um movimento popular. A Conjuração Baiana, como eu falei para vocês, é um movimento de gente pobre, né? Negros, né? Ex-escravos, né? Escravos, mulatos, trabalhadores livres, assalariados, artesãos, pequenos comerciantes, né? Artesãos como os alfaiates, por exemplo, que levam o nome de Revolta dos Alfaiates também, é um movimento. Então, não é um movimento dos comerciantes locais, né? Da elite, é um movimento dos pobres, né? Popular. E por último, olha esse aqui, ó, nós não falamos ainda dessa revolta, ó, características nacionalistas de todos os movimentos ocorridos no período colonial, como na revolta de Beckman, né? Olha, gente, não era um movimento com características nacionalistas, não tinha esse interesse. Se você dá uma olhada na história aí, você vai ver que essa revolta dos Beckman, dos irmãos Beckman, conhecida também como revolta dos colonos maranhenses, meus amigos, não teve um caráter nacionalista. Quando a gente fala nacionalista, a gente fala nacional, está falando de todo o Brasil. Essa é uma revolta que aconteceu na província do Maranhão, meus amigos, lá na cidade de São Luís, lá no Maranhão, gente. Por que aconteceu essa revolta lá? Essa revolta acontece porque, na época, lá no Maranhão,
a maior parte dos escravos não eram africanos, eram escravos índios. E os jesuítas lutavam para que os índios não fossem escravizados. Está lembrando disso aí? E acontece o seguinte, que por pressão dos jesuítas, dos padres jesuítas, o governo português proíbe a escravidão indígena, permitindo apenas a escravidão africana. E se comprometeu, através da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que é uma companhia de comércio portuguesa, vender escravos africanos para aquela região do Maranhão. Tá ok, galera? Tá? Só que, na verdade, né, não aconteceu o que havia sido prometido. Essa companhia de comércio não forneceu os escravos que a região precisava, e os produtos que essa companhia de comércio vendia aos colonos eram muito caros. Então, essa companhia de comércio queria comprar barato o que os maranhenses produziam e vender caro o que eles traziam da Europa. Pronto, isso aí gerou uma revolta. É chamada de revolta dos colonos maranhenses ou dos irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Esses dois aí lideraram a revolta, inclusive um deles foi para Portugal, chegando em Portugal, né, para tentar defender o movimento, ele foi preso, né, gente, e acaba sendo condenado à morte, o outro foi degradado, foi exilado, né, porque o governo português, né, não aceitou essa revolta, porque os caras, eles simplesmente, né, se declararam, né, insatisfeitos com a situação, criaram um governo próprio e governaram a região ali no Maranhão por aproximadamente um ano, né? Só que depois, mais uma vez, as tropas portuguesas chegam, né, acabam assumindo o controle da região e os revoltosos são presos, né, gente? Alguns condenados à morte, outros expulsos como os líderes aí dessa revolta, ok? Então essa foi a revolta dos Beckman, aconteceu lá no Maranhão, principalmente, né, gente, pela falta de mão de obra escrava, já que a mão de obra escrava ali era indígena, se ela foi proibida pelo governo português e a Companhia de Comércio, né, o Estado do Maranhão, pertencente aos portugueses, explorava a população, isso provoca uma reação. Só uma curiosidade, né? O governo português, depois da revolta, ele volta atrás e permite a escravidão indígena na região por mais alguns anos, depois volta a proibir de novo, tá ok? Vamos para a questão 6? Vamos embora encerrar, então, a questão número... Então, qual letra mesmo? Eu perdi aqui. Na 5. Oi, você deveria marcar a letra A. Letra A, porque são movimentos internos que não tinham conteúdo emancipacionista. Todos os outros têm problemas. Por que esse outro aqui tem um problema? Porque ele fala que é um movimento nacionalista. Eles queriam independência do Brasil? Não. Era um movimento regional, de caráter regional, lá no Maranhão, com a questão local, né? Então, não havia essas características nacionalistas, até mesmo de propagar a independência do Brasil. Não existia isso nessa situação, né? Como essa opção letra E está mencionando que não, viu, gente? Tá bom? Vamos embora para a última aqui, ó. A última aqui é um apanhado de quase todas essas revoltas, né? Só tem uma dessas aqui que eu não falei com vocês aqui nessa aula de hoje, que é a revolta de Filipe dos Santos, né? A revolta de Filipe dos Santos, meus amigos, eu vou deixar para você resolver, depois eu comento ela, tá bom? Resolve aí, vai lá. E aí você vai marcar, relacionando a coluna A com a coluna B, tá? E depois você marca a opção que traz a sequência correta. Bora, porque o André já mandou o link lá. Uai, já vai entrar agora? Beleza, então. Ó, vamos lá, vou encerrar então.
A luta dos comerciantes para levar Recife à categoria de vila, em oposição aos produtores de açúcar de Olinda. Esse aí é o quê, gente? A Guerra dos Mascates, seria o número 3, né? Esse aqui dava para você resolver só por eliminação, né? Olha o outro. Movimento em oposição às casas de fundição, que haviam aumentado a exploração da coroa sobre os mineiros. Esse aí está falando aí da revolta de Felipe dos Santos, na região mineradora também. Porque o governo português acreditava que estava havendo muito contrabando de ouro. Os mineradores, né, extraíam o ouro e pagavam menos impostos do que deveriam. Então, contrabandeavam o ouro, escondiam o ouro. Então, o governo português resolveu criar as casas de fundição. O ouro deveria ser todo entregue na casa de fundição, não deveria ser levado com o minerador, da mina diretamente para a casa de fundição. Ali seria retirado o quinto, que é 20%, ou seja, um quinto do ouro, a quinta parte, e o restante transformado em barras de ouro e devolvidas ao minerador. Isso era para evitar o contrabando. Só que isso provocou uma revolta dos mineradores, que foram liderados por Felipe dos Santos, que acaba, no final das contas, meus amigos, preso pelas autoridades portuguesas e condenado à morte. Esse movimento, meus amigos, aconteceu bem antes da Inconfidência Mineira, mas já demonstrava a insatisfação dos mineradores aqui na região das Minas em relação à exploração portuguesa. Olha o outro aí, ó, combate ao monopólio e aos altos preços praticados pela Companhia de Comércio do Maranhão e também aos jesuítas que queriam impedir os grandes proprietários de escravizar os indígenas. Questão anterior, a gente falou sobre isso aí, né, gente? É a revolta de Beckman, ou então dos colonos maranhenses, né, gente? E, por último, luta entre paulistas e forasteiros pelo domínio da região das Minas Gerais, reivindicada por aqueles, né? Aqueles que falam, ou seja, os paulistas reivindicavam o controle da região das Minas, né, gente? Levou a separação da região das Minas, da capitania de São Paulo, e a criação da capitania de Minas Gerais. Em função da Guerra dos Emboabas, surge a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo, tá ok, gente? Então, a resposta correta seria a letra D, tá ok, gente? Seria a Guerra dos Mascates, depois seria a revolta de Felipe dos Santos, depois a revolta de Beckman, e por último aí, meus amigos, a Guerra dos Emboabas. Tem alguma dúvida para poder discutir comigo aqui agora? Para poder liberar vocês para o outro professor? Tranquilo? Tem no chat uma, Jales, que alguém Deixa eu perguntou. dar uma olhadinha no chat, deixa eu abrir ele aqui. Ó. Vamos lá. Eu entendi, mas no caso, tipo, fazendo uma analogia mesmo, deixa eu ver, deve estar mais atrás. Esses mascates são, no caso, a burguesia brasileira. Olha que coisa interessante, né? A gente nem fala de burguesia brasileira, né? Naquele período. Mas se são comerciantes, eles podem ser encarados como burgueses, né? Não era uma burguesia inicialmente no Brasil colônia tão consciente como a burguesia europeia, né? Mas esses comerciantes do Brasil, aos poucos, vão sendo influenciados pelas ideias que vão chegando da Europa, tá? Então, você, de certa forma, pode dizer que esses comerciantes eram burgueses. Aí, a mesma burguesia que tinha na Europa, não, a mentalidade era diferente, né? Ok? Eram comerciantes. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Não, eles eram comerciantes, muitos deles descendentes de portugueses, né? Outros brasileiros mesmo, né? Não necessariamente comerciantes portugueses. Muitos eram comerciantes portugueses, né? É por isso que tinham um sentimento anti-lusitano, né? Envolveu isso aí nessa revolta, né? Mas grande parte deles também comerciantes brasileiros. A questão é que os comerciantes de Recife emprestavam dinheiro para os fazendeiros de Olinda. E isso acabou endividando a elite de Olinda, que ficou nas mãos da elite de Recife. Quando o governador de Pernambuco vai morar em Recife, pronto. Aí isso aí tomou o contorno de uma guerra, porque Olinda não aceitou, né? Estava perdendo importância, ok? Beleza? Você pode fazer uma analogia. Assim. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação.